Bom dia, crianças! Olha a tia aqui de novo. A tia está muito animada para a aula de hoje. Nós vamos continuar falando, né, sobre o mesmo assunto lá do módulo 3, sobre animais. E hoje nós vamos começar no capítulo 9 do livro de módulo 4, ok? Então vamos lá. Olha essa imagem aí, ó. Fiquem observando essa imagem enquanto a tia está fazendo a leitura. Então, filhotes de gato, papagaio, lagartixa, peixe. Você já parou para pensar onde esses e tantos outros filhotes de animais se desenvolvem antes do nascimento? Então, muitos deles podem não ter se desenvolvido no interior do corpo da fêmea, né? Que não é o caso do gatinho. Então, aqui tem um feto de gato, né? Entre 63 e 68 dias de desenvolvimento, né? Ele fica lá dentro da barriga da gatinha. Então, pessoal, vamos ler agora aqui essas perguntas. Como você acha que os filhotes são gerados? Onde você acha que os filhotes se desenvolvem antes do nascimento? Enquanto está no interior do corpo da fêmea, o filhote de gato obtém o gás oxigênio da mãe. Quando ele nascer, como ele irá respirar? Então, essas perguntas serão respondidas ao longo desse capítulo, que eu quero que vocês fiquem bem ligados aí durante as aulas de ciências, tá bom? Vamos continuar e vamos falar sobre a reprodução dos animais. Então, olha essa imagem aqui. Peraí, deixa eu te aumentar. Aí vocês vão ver melhor. Então, aqui, ó. Papai, por que os sapos estão assim? Aí o papai responde: eles estão se reproduzindo, Tiago. Então, pessoal, os sapos que Tiago está observando estão se reproduzindo. E a reprodução é um evento comum, né? E importante na vida dos seres vivos. Então, por meio delas são gerados novos indivíduos que permitem a uma determinada espécie continuar existindo no ambiente. Então, em geral, para que ocorra a reprodução, é necessário que a célula sexual masculina, né? A célula sexual masculina nós chamamos de espermatozoide, né? Então, é necessário que ela se una à célula sexual feminina, que nós chamamos de ovócito. Então, essa união dessas duas células, né, masculina e feminina, é conhecida como fecundação, ok? E para que ocorra a fecundação, é necessário, olha aqui, ó, eles se acasalarem, os animais. Vamos lá, a tia vai mostrar aqui para vocês um exemplo, uma representação da reprodução de coelhos, tá? Então, aqui, ó, para que ocorra a reprodução, é necessário que os animais se acasalem. Então, o acasalamento possibilita o encontro entre a célula sexual masculina e a célula sexual feminina, certo? Então, aqui tem um bichinho, um animalzinho que é macho e um animalzinho que é fêmea. Após o acasalamento, pode ocorrer a fecundação, pode ocorrer, né? Então, o espermatozoide, que é a célula sexual masculina, ele se encontra com a célula sexual feminina para ocorrer a fecundação, ok? E aí, após a fecundação, é formada uma célula ovo ou zigoto, que se desenvolve aqui, ó, no embrião, tá? Então, aqui no embrião é onde se desenvolve, né? O embrião ele se desenvolve dentro do corpo da fêmea e o animal fica ali até o nascimento, ok? Então, o embrião é o animalzinho que fica se desenvolvendo ali dentro do corpo da fêmea, ok? Vamos para a página 179, virou! Então, a reprodução geralmente ocorre no chamado período reprodutivo. Então, nesse período, os animais começam a exibir comportamentos característicos e a procurar parceiros para a reprodução. Então, é comum algumas espécies, como os pinguins imperadores, olha aqui a imagem, se deslocarem, né, para locais específicos, para encontrar, então, um parceiro reprodutivo.
Então, aqui nós temos um exemplo de pinguins imperadores aglomerados em uma ilha lá no Oceano Atlântico para encontrarem um parceiro de acasalamento antes do inverno. Então, esses locais facilitam o encontro de parceiros. Então, durante o período reprodutivo, os animais apresentam, alguns rituais de acasalamento para atraírem o parceiro, Então, é como se eles estivessem paquerando. Nesses rituais, os animais se exibem uns para os outros, usando diferentes estratégias, como danças, cantos e exibição de suas cores. O objetivo é chamar a atenção do parceiro e escolher aquele considerado ideal para a reprodução. Então, cada espécie animal utiliza um tipo de estratégia de acasalamento para atrair o parceiro. Então, vamos ver aí alguns exemplos dessas estratégias, que estamos falando. Então, aqui tem um pavão macho e o pavão fêmea, ok? Então, o pavão macho, ele se aproxima da fêmea e levanta suas imensas plumas, coloridas, exibindo para a fêmea. Ele está aí paquerando a fêmea. E aqui, o exemplo do sapo. O sapo emite sons, para atrair a fêmea. E o casal de mergulhões dança durante o acasalamento. Eles arrumam sua postura e correm lado a lado sobre a água. Então, pessoal, após o acasalamento, pode ocorrer a fecundação. Então, o encontro entre a célula sexual feminina e a célula sexual masculina ocorre no interior do corpo do animal ou fora dele. Como assim? Vamos ver. Quando a fecundação ocorre dentro do corpo do animal, dizemos que a fecundação é interna, como no caso lá do coelho que a tia mostrou, certo? Dos seres humanos também, a fecundação é interna. Quando ela ocorre fora do corpo do animal, dizemos que a fecundação é externa. Então, vamos ver aí uma representação da fecundação externa, que acontece com os sapos. Então, aqui, durante o acasalamento, o sapo macho abraça a fêmea, estimulando-a a liberar os ovócitos no ambiente. Então, o macho ele libera o espermatozoide sobre os ovócitos depositados no ambiente. Então, essa fecundação não ocorre no interior do corpo aqui da fêmea, É do lado de fora, é na área, é uma fecundação externa. Então, no ambiente, ocorre a união entre ovócitos e espermatozoides, formando os ovos. E os embriões presentes nos ovos se desenvolvem e dão origem a novos indivíduos. E também, olha que legal, existem animais que não precisam de parceiros para se reproduzirem. Então, quando você ouve falar em reprodução, você provavelmente associa esse processo a dois indivíduos, o macho e a fêmea. Não é assim que nós vimos até agora? Mas, no entanto, alguns animais, como a planária, que é esse bichinho aqui, eles não precisam de parceiros para se reproduzirem. Então, a planária é capaz de contrair o corpo, partindo ao meio, olha que interessante. E cada uma dessas partes dá origem a uma nova planária, a um novo animal. Então, aqui tem um exemplo disso acontecendo, de uma planária se reproduzindo. Vamos para a página 181. Agora vamos falar sobre o desenvolvimento dos animais. Vamos ler essa história aí. Leiam com a tia, tá? Vamos lá. Vovô, os cachorros nascem de ovos como os pássaros? Não, Ronaldo, os cachorros não se desenvolvem dentro de ovos, mas sim dentro do corpo da fêmea.
Os embriões dos diferentes animais não se desenvolvem da mesma maneira. Por isso, os animais podem ser classificados em, olha aí, atenção, ovíparos, vivíparos ou ovovivíparos. Né? Então, vamos ver aí agora a diferença, né, dessas classificações aí dos animais. Então, o embrião de animais como aves, moscas e jacarés se desenvolve dentro do ovo, fora do corpo da fêmea até o nascimento. Então, esses animais em que o embrião, em que o ovo, né, o embrião se desenvolve dentro do ovo e o ovo está fora do corpo da fêmea, nós chamamos esses animais de ovíparos, tá? Dessa forma aqui, ó, ovíparos. Em alguns animais, como cachorros, gatos e cavalos, o embrião se desenvolve até o nascimento dentro do útero materno. Né? Então, o útero materno é um órgão localizado no abdômen da fêmea. Então, esses animais são chamados de vivíparos. Vivíparos. Então, são animais que se desenvolvem até o nascimento dentro do útero, tá? Dentro lá do corpo da fêmea. Em alguns animais, como as serpentes cascavéis e em alguns peixes, como o lebiche, o embrião se desenvolve dentro de um ovo e esse ovo permanece no corpo da fêmea até o nascimento. Então, esses animais, olha só, são chamados de ovovivíparos, tá? Então, aqui no ovíparos, o ovo fica fora do corpo da mãe, certo? E no ovovivíparos, do animal está dentro do ovo, mas esse ovo fica dentro do corpo da fêmea, tá bom? Agora, olha que perguntinha, ó. Qual é o tipo de desenvolvimento do ser humano? Então, os seres humanos, eles são ovíparos, vivíparos ou ovovivíparos? Eles são vivíparos, muito bem, porque nós, seres humanos, né, o neném se desenvolve dentro do útero materno, né? Então, ele fica ali, se desenvolve até o nascimento dentro do útero, ok? Vamos continuar a história. Além de existirem diferenças no desenvolvimento do embrião, alguns filhotes nascem com o corpo semelhante ao corpo de um animal adulto, como é o caso do ser humano. Outros animais, como as borboletas, nascem com o corpo bem diferente do animal adulto e sofrem várias transformações. Então, pessoal, ao observar os filhotes de cachorro e de ser humano, por exemplo, é possível perceber que eles apresentam um corpo semelhante ao corpo dos adultos, certo? No entanto, os filhotes de sapos e de borboletas, por exemplo, nascem com o corpo bem diferente do corpo dos adultos, né? Por exemplo, aqui, ó, a borboleta, ela não é ela quando nasce, né, não é dessa forma, ela muda depois. Então, após o nascimento, esses animais passam por uma série de transformações até atingirem a forma adulta. E esse processo de transformação é chamado de, leia comigo, metamorfose. Ok? Então, vamos lá. Observe a seguir a representação da metamorfose, da transformação de uma borboleta. Então, ó, após o acasalamento, olha aqui, e a fecundação, a fêmea da borboleta deposita os ovos no ambiente. Do ovo emerge uma larva, conhecida popularmente como lagarta. Então, do ovo, né, emerge aí, surge uma larva. A larva se alimenta de folhas de plantas e, após certo tempo, transforma-se em pupa. Olha aqui a pupa, ó. Um casulo, né? E a pupa se desenvolve e se transforma em borboleta adulta. Então, esse processo aqui que nós chamamos de metamorfose. Vocês observaram, olha aqui, ó, como é a reprodução?
Não, então, olha, após o acasalamento e a fecundação, a borboleta, ela deposita os ovos fora do ambiente, né? Então, ela é um animal que ela é ovíparo, ela é vivíparo ou ela é ovovivíparo? Então, as borboletas são animais ovíparos, certo? Porque o ovo se desenvolve lá, o feto, né? Desculpa, deposita os ovos fora do ambiente. O ovo fica fora do corpo da mãe, não fica dentro. Então, ela é um animal ovíparo. Então, pessoal, olha aí a outra atividade na página 183. Denise estava olhando seu álbum de fotografias. Veja algumas delas abaixo. Então, ela tem aqui, ó, né, Denise atualmente com 25 anos de idade, Denise com 5 anos de idade, Denise com 8 meses de idade e a mãe grávida de Denise. Nós vamos olhar as imagens e responder a letra A e a letra B, tá? Assinale a letra da fotografia que possibilita identificar o tipo de desenvolvimento do embrião humano. Então, você vai marcar a letra que está identificando, né, como que o embrião humano se desenvolve, né? Como será? Você vai marcar a letrinha certa, se é a A, se é a imagem B, ou se é a imagem C, ou se é a imagem D. E você precisa justificar a sua resposta. Por que você marcou a imagem, vamos dizer que você marcou a imagem A, por que você marcou a imagem D? Você vai colocar aqui por quê. E na letra B, ó, analise as fotografias e converse com os colegas sobre as características físicas de Denise em cada fase da vida. Em seguida, cite uma mudança que ocorreu no corpo de Denise ao longo dos anos. Então, aqui você não vai conversar com seu colega, né? Você vai escrever aí sozinho, né? Então, você vai olhar as características físicas de Denise, reconhecer, né, as semelhanças, que os bebês, né, o ser humano, quando é bebê, ele já nasce semelhante ao adulto, né? Mas, mesmo assim, ele ainda passa por mudanças ao longo da vida, né? Ele cresce, né, surgem pelos, né, e outras coisas. Então, você vai escrever isso tudo aqui. E no número 2, olha aqui, a mariposa A causa grandes prejuízos. Isso porque em uma de suas fases de vida, olha aqui, letra B, ela se alimenta das folhas da soja, prejudicando o desenvolvimento da planta. Então, as imagens acima representam diferentes fases de vida de um animal. Podemos dizer que esse animal sofre metamorfose? E aí? Ele sofreu transformação? Ele sofreu metamorfose? Então, você vai colocar a resposta aqui, porque a tia não vai falar a resposta para vocês. Letra B. Assinale a posição do esquema em que a imagem B pode ser encaixada corretamente. Então, olha só, a imagem B, né? Olha aqui a forma. Aí você vai marcar aqui, ovo, larva, pupa ou adulto. E qual é o tipo de desenvolvimento do embrião da mariposa? Né? A mariposa é um animal ovíparo, vivíparo ou ovovivíparo. Você vai colocar aqui. E na letra D, assinale o animal que apresenta o mesmo tipo de desenvolvimento do embrião da mariposa, né? Então, você vai colocar aqui se a mariposa é ovíparo, vivíparo ou ovovivíparo. E vai marcar o animal que tem o desenvolvimento da mesma forma, tá? Do que a mariposa, a mesma forma que a mariposa. Então, pessoal, a nossa aula termina aqui, até a página 184. Então, não esqueçam que vocês precisam fazer as atividades, tá? Então, nós temos atividades nas páginas 183 e na página 184, tá bom? Então, façam com bastante atenção, que daqui a pouquinho a tia vem aí com a correção. Tá? Beijinhos, até a próxima aula. Tchau, tchau!